Volte-se comigo nesta manhã para a palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, nós leremos este versículo de número 30. Gostaria de chamar toda a sua atenção e energia agora para concentrar nesta passagem das Escrituras, Romanos capítulo 8, versículo de número 30. Estas verdades, estes sentimentos declarados pelo apóstolo Paulo através da inspiração do Espírito. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Nosso tema nesta manhã, seguindo esta pequena série de estudos sobre a salvação, a certeza de fé, é uma pergunta: pode o salvo perder a sua salvação? Nós queremos lidar com a doutrina da preservação ou da perseverança dos santos. Bem, nós continuamos um tema iniciado no domingo passado sobre certeza de salvação. E nós consideramos juntos aqui nesta primeira carta do apóstolo João um grande número de sinais ou evidências de conversão, em que o apóstolo do Senhor Jesus Cristo escreve àqueles crentes e a nós também, dizendo estas coisas: vos escrevi para que saibais, conheçam, que tendes a vida eterna. De maneira que se aquelas coisas ou aquelas evidências estão presentes e viva em nós, então nós podemos saber que já passamos da morte para a vida, que o Senhor está em nós pelo seu Espírito, que os nossos pecados foram perdoados, que o nosso nome está no livro da vida. E nesta manhã, esta doutrina ou ensino sobre a segurança da salvação, a segurança dos salvos. Bem, esse é um tema vital. O que eu quero dizer por vital, sempre que menciono, é que ele está ligado a questões de vida ou morte. É um daqueles temas basilares da fé cristã, que conecta-se à conversão, à salvação, à fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é um tema vital, muito importante. O ensino da palavra de Deus é que o Senhor, tendo salvo o seu povo, Ele irá preservar os seus eleitos. Ele irá garantir que cada um daqueles por quem Cristo, seu Filho, morreu, será preservado até o final, de modo a passar aquela linha final, cruzar aquele rio, assim por dizer, e entrar no paraíso celeste de Cristo Jesus. Ele irá garantir isso. E esse é o ensino claro, cristalino da palavra de Deus. E é de particular importância este ensino, esta doutrina para os nossos dias, porque, queridos amigos, você irá concordar comigo, há muita confusão no meio do povo de Deus, com pessoas negando, atacando verdades basilares, básicas da fé cristã, de modo que há muita gente hoje, pela internet, muitos ensinos, sendo desencaminhada das verdades e dos preceitos básicos da fé cristã, coisa que todo crente no passado conhecia, amava, entesourava e não tinha nenhuma dúvida a respeito. Assim, é muito importante nós lidarmos com este tema sobre a preservação, a perseverança dos santos, uma doutrina gloriosa. E a pergunta, então, que é colocada diante de nós nesta manhã é: pode uma pessoa, uma vez verdadeiramente salva, e eu coloco a ênfase na palavra verdadeiramente salva, perder a sua salvação? É verdade que uma vez salvo, sempre salvo? Ou pode um crente perder esta salvação, seja pela desobediência, pela descrença ou posterior incredulidade naquilo que tinha crido, um arrependimento do seu arrependimento, deixar de ser salvo, perecer e não ser salvo como era antes, morrer eternamente? É isso possível? Bem, eu volto a repetir logo no início que o ensino cristalino da palavra de Deus é que uma pessoa verdadeiramente salva jamais perecerá eternamente. Essa é uma garantia da palavra de Deus, e o Senhor declara esta verdade de maneira contundente e repetida ao longo das Escrituras. Essa é a doutrina chamada de preservação ou perseverança dos santos. É importante nós lidarmos com ela nesta manhã. Bem, eu preciso então, para iniciarmos, fazer um pequeno parêntese histórico, tendo em vista esta doutrina. Este ensino de que um salvo pode deixar de ser salvo já vem de algum tempo, não é algo recente, não é algo do nosso século. A primeira figura notória na história, digamos, do cristianismo, no meio cristão, a promover, a escrever sobre esta ideia, defendê-la, propagá-la, foi um monge católico na Inglaterra do século V chamado
Pelágio. Aquele homem, não entrarei em detalhes sobre isso, você provavelmente já ouviu o nome, não é? É algo sobre os seus ensinos. Aquele homem, ele sustentava pelo seu ensino que um homem, que uma mulher, que uma pessoa é totalmente responsável por sua própria salvação. E que, portanto, por ser responsável por sua própria salvação, tal pessoa não necessita da graça divina para ser salvo. Ele dizia, na verdade, que no jardim do Éden, quando o ser humano caiu em pecado, afastando-se de Deus, a sua queda não foi uma queda absoluta, total. Em outras palavras, quando ele caiu ali, ele quebrou uma perna. E assim, com a ajuda da muleta da religião e com sua força própria, ele ainda consegue ir manquejando, trupicando em direção a Deus, conhecê-lo, encontrá-lo e ser reconciliado com Deus, porque ele não morreu. No jardim do Éden, o seu arbítrio para com Deus, seu arbítrio espiritual, não morreu. Ainda permanece com ele. E por causa disso, ele não necessita da graça de Deus para a salvação. Sim, dizia ele que o indivíduo necessita da graça para praticar as boas obras, mas não necessariamente para a salvação. Assim ele ensinava que o ser humano nasce neutro, moralmente falando, sendo capaz por si mesmo de alcançar a vida eterna. E veja, este ensino, ele começa a influenciar a filosofia medieval. Na Alta Idade Média, século IV ao século VIII, Baixa Idade Média, século VIII em diante, até o Renascimento, etc. E você se recorda que a filosofia, ela se desenvolve no Ocidente, sobretudo, no meio religioso, não é? Acadêmico religioso, na teologia, e esse ensino se espalha pela Europa inteira, e você começa a ver certos homens, indivíduos, filósofos, no período do Iluminismo, século XVII e XVIII, propagando de maneira forte, contundente, esta ideia desenvolvida lá no início por Pelágio, de que o ser humano ele nasce bom, e é a sociedade que o corrompe. Rousseau defendia isso de tal maneira que este ensino influenciou a pedagogia, e é o que nós vemos hoje em dia na maioria das escolas, que o ser humano nasce neutro, é a sociedade que o corrompe, ele deve colocar para fora, através de um auxílio construtivista, todo o seu bem, todo o seu potencial, e nós vemos isso permeando a sociedade em toda parte, em todos os lugares. 1100 anos depois do ensino deste homem Pelágio, essa ideia ela foi posteriormente desenvolvida e mais sistematizada por um holandês protestante calvinista chamado Jacobus Arminius. Armínio, não é? E a partir deste ponto que eu creio que todos aqui já conhecem algo a respeito desta ideia. Arminius, ou melhor, os seus discípulos, seguidores, após a sua morte, formularam, baseado no ensino de Armínio, que está baseado em Pelágio, os seus chamados 5 pontos do arminianismo. E eles remonstraram esses pontos diante do governo puritano, protestante holandês, tentando contradizer as doutrinas ensinadas por Calvino, Agostinho e Paulo, a palavra de Deus, sobre a soberania de Deus na salvação, que é necessário que Deus intervenha desde o início para que uma pessoa acorde, busque a Deus e seja salvo. E eles formularam esses 5 pontos de contradição para remonstrar, dizendo o seguinte: não, o ser humano ele possui ainda uma habilidade natural para buscar, escolher a Deus. Ele possui um arbítrio espiritual livre, sim, eles diziam. E eles afirmavam também que a eleição de Deus, a Bíblia sim ensina a eleição, está baseada não na soberania e uma decisão do Senhor na eternidade, mas está baseado na presciência dele, que ele viu que pessoas, previu que pessoas o buscariam, amaria, por isso, vendo isso, ele separou essas pessoas. Eles ensinavam também a redenção universal, que Cristo morreu para salvar toda a humanidade, ninguém especificamente, mas toda a humanidade em potencial. Ele assinou um cheque em branco, quem quiser assinar o seu nome ali será salvo. E eles diziam também, ensinavam também, que a obra do Espírito Santo na regeneração, quando o Espírito Santo, assim por dizer, se levanta para salvar um eleito, esta obra do Espírito pode ser retida, impedida e limitada pelo pecador, porque o pecador pode resistir a tal ponto de, ainda embora o Espírito de Deus desejar salvá-lo, ele não será salvo, porque ele é poderoso para resistir. E por último, eles ensinaram, e esta é a consequência lógica desses 4 pontos anteriores, que se uma pessoa está apta pelo seu próprio poder e capacidade para salvar-se a si mesmo, então ela pode muito bem cair da graça,
perder a sua salvação. E aqui é onde nós chegamos, neste ensino que se espalhou pelo meio cristão, é fortemente defendido em muitas igrejas não reformadas, sobretudo propagado no meio pentecostal, de que o crente pode, depois de iluminado, depois de salvo, por fim, perecer eternamente. Tudo isso vem daqui. E agora eu fecho, na verdade, o quinto ponto, apenas para enfatizar, da perda da salvação é a consequência lógica, não é? Da ideia de que se o ser humano não morreu lá atrás, apenas se machucou, se ele não quebrou o pescoço e morreu espiritualmente falando, ele está apto a ser salvo pelo seu esforço, então cabe a ele manter-se salvo, e se ele pecar, ele perde a sua salvação. Se cabe a você ser salvo, também cabe a você permanecer salvo. Daí a consequência lógica de aqueles que seguem este ensino também ensinarem que uma pessoa salva pode deixar de ser salva e voltar a ser um não salvo. E esse ensino, meus queridos amigos, domina muitas igrejas hoje, está no centro da doutrina da salvação do pentecostalismo, e os pentecostais, volto a recapitular isso, são os maiores discípulos, assim por dizer, modernos de Pelágio e de Armínio. E eles propagam em seus livros, em suas bíblias de estudo e pela internet, com força e com vigor, este ensino não bíblico. E através de versículos isolados, fora do contexto, separado do conjunto das doutrinas completas da fé cristã, separando versículos, eles ensinam então esta ideia. Bem, eu fecho aqui meu parêntese histórico para nós termos um pano de fundo compreensivo sobre onde vem esta ideia de que um crente pode, por fim, perder a sua salvação e ser condenado eternamente. Em linguagem simples, a ideia popular deste ensino é a seguinte: a salvação é garantida por Jesus Cristo e ela é eterna. Sim, eles ensinam isso, eles creem nisso. Ninguém, eles dizem, perde a salvação através da ação de terceiros. É impossível, eles dizem isso. Mas você pode perder a sua salvação se você próprio desistir dela ou jogar fora essa salvação. Percebe? Esta é a nuance do ensino. Eles dizem a salvação é eterna, eles não negam isso. A salvação é garantida por Cristo na cruz, eles não negam isso. Ninguém pode perder a salvação através da ação externa de terceiros, mas você pode perdê-la se você próprio desistir dela ou jogá-la fora, vivendo em pecados. Deixa eu trazer uma ilustração. Quando nós compramos uma passagem de viagem aérea, um ticket de viagem por avião, nós temos garantido o nosso embarque e a nossa viagem, não é? Desde que você não inutilize a passagem. Essa é a ideia. Você é salvo, creu em Cristo, está garantida a sua jornada para o céu, sua entrada ali, a menos que você não inutilize a sua salvação e a jogue fora, se livre dela. Essa é a ideia. Estou reduzindo, é claro, mas basicamente é isso que é ensinado. Isso ilustra o ensino em linhas gerais. Claro, se você adquire pelo teu esforço, poder, méritos a salvação, cabe a você, pelo teu cuidado, mérito, poder e esforço, manter esta salvação, garantir que você estará lá no céu um dia. Mas, queridos amigos, o grande erro, a grande pedra de tropeço neste ensino, é que há na base dela um falso ensino, uma incompreensão sobre a queda do homem no pecado. E esse erro é o erro do pelagianismo, o erro do arminianismo, em suas versões em nossos dias. O ensino bíblico, na verdade, é sobre a queda espiritual total do ser humano no pecado, não parcial. Quando Adão caiu espiritualmente em pecado, ele morreu espiritualmente, não parcialmente, mas total. Aquele seu livre e poderoso arbítrio de escolha de amar e de permanecer em Deus e de cumprir a sua vontade, morreu ali, faleceu ali. Ele continua a ter um arbítrio, sim. Ele continua a decidir entre as coisas, escolher entre as coisas, só que esse arbítrio, espiritualmente falando, não mais está apto a agradar a Deus, a permanecer nele e a escolhê-lo para a vida eterna. E a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Eu gostaria que você tivesse dedos velozes nesta manhã, porque nós vamos folhear vários textos da palavra de Deus para estabelecer essa doutrina. A palavra de Deus diz que com a morte espiritual do ser humano, na queda, ele não está apto mais para agradar a Deus, para permanecer no Senhor. Romanos capítulo 5, versículo de número 12, algumas páginas para trás. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que ele está dizendo é que a prova que todos pecaram é que todos irão morrer um dia fisicamente. A prova que todos morremos é que nós somos pecadores diariamente. Efésios capítulo 2, versículo de número 1. E observe o termo sobre morte espiritual. Adão caiu, o pecado e a morte passou, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos em ofensas e pecados. É Deus quem dá vida ao pecador. Bem, um diagnóstico errado sobre a condição humana, um diagnóstico errado sobre uma enfermidade, consequentemente trará uma terapia equivocada, errada. Se alguém crê contrário às Escrituras, que o homem não morreu espiritualmente, mas apenas foi debilitado, consequentemente ele pode crer que o ser humano está apto por si mesmo a buscar a Deus e salvar-se pela ajuda de Deus, e por consequência, se dependeu dele ser salvo, então também depende dele permanecer salvo, e é isso que está por trás do ensino da perda da salvação. Uma compreensão errada, não bíblica a respeito da queda do ser humano no pecado, gera uma compreensão errada sobre a salvação do pecador. Bem, deixe-me agora lidar então com o número de textos estabelece esta doutrina. O nosso primeiro texto, ou o contrário dessa doutrina, que uma vez salvo, para sempre a salvação será garantida. Nosso primeiro texto, e esse é um texto que tem sido usado, eu passarei agora a lidar com textos que têm sido usados por essas pessoas, líderes, para justificarem seu ensino da perda da salvação. E o primeiro texto, que é um texto que tem sido torcido e surrado e malhado para argumentar a perda da salvação, é João capítulo 15, versículo de número 1 a 6. Abra comigo em João 15, de 1 a 6. Essas palavras do Senhor Jesus. Observe com calma, nós iremos analisar brevemente. Esse é um dos principais textos utilizados pelos defensores da perda da salvação. Diz o Senhor Jesus Cristo: eu sou a videira e meu Pai é o lavrador, aquele que me plantou, o agricultor. Toda vara, leia-se aqui galho, todo galho em mim que não dá fruto, atira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. A ilustração é de uma videira, uma árvore de uvas que é plantado. Aqueles galhos que estão produzindo fruto, normalmente o fazendeiro retira para que ali brote mais frutos. Mas aqueles que não estão ligados, talvez caídos ao chão ali, são retirados e lançados na fornalha. Vós já estáis limpos, isto é, eles já produziram frutos de salvação. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e os lançam no fogo do inferno. No fogo e ardem, perdão. Veja o início do versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Veja o versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Bem, esse é um texto usado e surrado por aqueles que defendem a perda da salvação. E o argumento usado sobre esse texto é o seguinte: nós precisamos permanecer em Jesus. Se eu deixá-lo depois de ter estado nele, então eu perco a minha salvação. Se eu inutilizar a minha passagem, rasgar a nota promissória, então eu perco a salvação. Eu sou salvo. Mas se eu não der fruto, eu sou cortado de Cristo. Meu nome é apagado do livro da vida e assim eu estou perdido novamente. Esse é o argumento baseado nesse texto. Mas veja, o Senhor Jesus Cristo está falando aqui com crentes, não é verdade? Pessoas salvas, pessoas já salvas. E esse texto, ele não é sobre união com Cristo, ele é sobre comunhão com Cristo. Distinga isso, é muito importante. Sim, há traços aqui no ensino sobre união vital com Cristo, mas é um texto, sobretudo, sobre comunhão com Cristo. Não é um texto sobre salvação, mas é um texto sobre comunhão de um crente com o Senhor, com o seu Salvador. A comunhão que uma pessoa tem com Cristo pelo Espírito prova que essa pessoa já pertence a Cristo. Esse texto é sobre comunhão com Cristo.
Há uma alegoria, uma figura aqui, não é verdade? Uma árvore com galhos. Nos versículos 5 a 6 nós vemos: se permaneceres em mim, eu sou a videira, vós já estáis limpos pela palavra, está em mim ou em vós. A galho de si mesmo não pode produzir frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Comunhão com o Senhor para uma vida frutífera. Veja, ele utiliza o termo permanecer. União, é um texto sobre união com Cristo. Gostaria que toda a sua atenção estivesse aqui agora, querido. É muito importante. União é como o galho da árvore, da videira brava. Você tem uma videira boa que produz frutos, você tem uma videira brava que não produz frutos de verdade, não é? União é como um galho daquela videira brava que não produzia frutos, é cortado dali e é enxertado na videira verdadeira que produz frutos. Isso é união, união vital de vida com a videira. Se aquele galho não está unido em vida com a videira, então a seiva bruta, a seiva elaborada que vem da terra, sobe pelo tronco, não irá passar por esse galho para produzir fruto, mas se estiver vitalmente, organicamente ligado, aquele enxerto irá produzir frutos. União é como o galho da videira, cortado e enxertado na videira. Isso é união vital com Cristo. Nós estamos unidos nele. Essa é a união do crente com Cristo, meus irmãos, arrancado do mundo, enxertado em Cristo, na verdadeira igreja, no seu corpo. Isto é união com Cristo. Agora, comunhão é como a seiva da videira verdadeira, chegando nos galhos e gerando flores e frutos. Enquanto união é de algo que estava morto e enxertado na videira, comunhão é a videira passando a seiva pelos galhos para que eles produzam frutos. Você percebe a diferença? Esse texto é sobre comunhão com Cristo, não sobre união vital. Se alguém que diz ter comunhão com Cristo, ser um crente em Jesus, ser um galho enxertado em Cristo, mas não produz esses frutos, está provado que ele não está união vital com Cristo. Porque a videira não irá falhar. Se o galho está ligado a ela, a seiva irá passar, irá produzir brotos, flores, folhas, frutos. Se alguém não produz estes frutos do Espírito, não está ligado a Cristo. É o que ele está dizendo aqui. A videira não pode falhar com sua seiva. Aqui não está em vista a salvação. O foco é comunhão. Vós já estáis em mim, então permaneçam. Não se afastem para outros caminhos. Vocês já foram limpos pela palavra, continuem produzindo frutos. Sem mim, sem a minha seiva, nada podeis fazer. E o versículo 10 agora demole essa interpretação equivocada desse texto, que ensina a perda da salvação. Versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O próprio Senhor fala sobre sua permanência em comunhão com o Pai. Cristo não pode separar-se do Pai, perder sua comunhão com o Pai, nem deixar de ser divino. Assim, um crente não pode ser separado de Cristo, nem deixar de ser um filho de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Assim como eu estou no Pai, vocês estão em mim. Se Cristo não pode se separar do Pai, como pode o crente separar-se do Filho? Esse não é um texto que enfatiza a união vital, embora mencione rapidamente união vital. Lá no início do versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto atira, não está ligada vitalmente. Versículo 6, se alguém não estiver em mim, você percebe, não é questão de alguém que está ligado e perde a salvação, nunca esteve ligado. Essa é a ideia. Então, comunhão com o Senhor não é um texto sobre verdadeiros crentes perdendo sua salvação, mas sim sobre a diferença entre um verdadeiro crente e um falso crente, que provam pelos seus espíritos, seus frutos, estarem ligados a Cristo, serem salvos, e falsos crentes que, embora no meio do povo de Deus, não possuem autenticação, nunca foram salvos. E assim, meus irmãos, são muitos nas igrejas, ligados a uma igreja, mas não unidos com Cristo,
frequentando a igreja, mas não unidos ao Salvador. É como um galho que está debaixo da sombra da árvore, mas não ligado à árvore. Assim há muitos sobre a sombra da igreja, vêm adorar, ouvem a palavra, mas não estão vitalmente ligados com Cristo. Você não vê frutos saindo da vida deles, de santidade, de sacrifício, de amor, de oração com o povo de Deus, de luta contra o pecado. Você não vê esses frutos, logo você sabe que eles não estão vitalmente ligados com Cristo. Não há comunhão. Bem, o ensino do Senhor aqui é o mesmo ensino do incidente da figueira murcha em Mateus 2:21, não precisa abrir. Você se recorda que aquela figueira se passa por figueira, mas somente possuía folhagem, uma exuberante folhagem, não havia frutos. E ela foi o que? Ela foi murchada, amaldiçoada pelo Senhor Jesus Cristo. É o mesmo que dizer, arrancada e lançada no fogo, sem fruto, para morrer no sol escaldante. Cortada, assim por dizer. Lembre-se que a figueira era um símbolo de Israel. E o Senhor está mostrando que nem todo que está em Israel é o Israel de Deus. Nem todo que está ligado à igreja é crente. Está ligado a Cristo. E é um fato que há muitos que entram pela porta com um testemunho promissor, não é? Muitos que entram pela porta de uma igreja com um testemunho promissor, com uma folhagem exuberante, com palavras de teologia, orações belas e profundas. E muitos retornam ao mundo, de onde nunca saiu seu coração, mas outros permanecem e dão frutos para a glória de Deus. Então esse é o primeiro texto que tem sido surrado e malhado e torcido para justificar a ideia de perda de salvação. O Senhor Jesus não está dizendo aqui neste texto, queridos discípulos, eu quero agora em meu ensino lidar com a possibilidade da perda da salvação. E aqui está a minha analogia, perceba a clareza dela, a doutrina é que se você não permanecer em mim, você perde a salvação. Não, ele não está fazendo isso, é exatamente o contrário. Ele está falando a salvos sobre comunhão, permanecer nele para produzir frutos na vida cristã. Esse texto jamais pode ser usado para justificar a perda de salvação. Ele fala sobre comunhão com o Senhor, de crentes verdadeiros que já estão enxertados nele. Bem, nosso segundo texto agora, correndo em Hebreus, capítulo 6, versículo de número 4 a 6. Esse é um texto também muito usado por aqueles que defendem a perda da salvação. Hebreus 6, 4 a 6, o argumento aqui é o mesmo do anterior. São pessoas, eles dizem aqui em Hebreus 4, de 6, de 4 a 6, eles dizem assim, aqui o apóstolo, o escritor de Hebreus está se ilustrando, veja, pessoas que eram salvas, estavam na igreja, rasgaram o ticket, perderam a viagem. Mas não é isso que o contexto diz. Veja esses versículos, Hebreus capítulo 6, versículo de 4 a 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Observe que o texto não está falando sobre perda de salvação. Veja os termos. Aqueles que foram iluminados, eles não foram salvos, eles foram iluminados. Eles provaram do dom celestial, provaram, não comeram, não beberam, provaram em seus lábios, em sua língua. Participantes do Espírito, isto é, eles participaram da influência do Espírito, eles foram iluminados. Eles foram à igreja, eles aprenderam e ouviram coisas que eles não sabiam antes, eram ignorantes sobre Deus, sobre o pecado, sobre a eternidade. Pela luz da verdade, a tua palavra é a verdade, luz para o meu caminho. Eles foram iluminados na inteligência, na consciência sobre a verdade, mas eles não foram salvos, eles não abraçaram a verdade. Eles provaram o dom celeste, colocaram na boca, provaram sobre os dons, viram o povo de Deus exercitando estes dons, mas não beberam, não se alimentaram, não comeram a carne, beberam o sangue de Cristo. Eles provaram a verdade, eles foram participantes do Espírito, isto é, eles participaram da influência do Espírito, eles viram o poder do Espírito salvando pessoas, eles testificaram que pessoas foram transformadas, modificadas em sua vida, a bênção de Deus respondendo à oração, eles participaram ali no meio.
da influência do Espírito, viram em primeira mão o poder do Espírito na vida de outras pessoas, mas não nasceram de novo pelo Espírito. Eles provaram a boa palavra de Deus, nos é dito aqui, eles ouviram o Evangelho, eles ouviram as doutrinas da graça, mas isso não os transformou. Provaram, e os poderes do século futuro, isto é, eles aprenderam sobre o novo céu, aprenderam sobre a nova terra, e este é o caso dessas pessoas. Sobre quem Paulo está falando aqui? Paulo está falando sobre judeus que saíram do judaísmo, que rejeitava a Cristo, para conhecer a verdade doutrinária sobre Cristo, no entanto, pararam no meio do caminho. É sobre essas pessoas que ele está falando. Pessoas que não depositaram verdadeira fé em Cristo para a salvação. Tendo conhecimento, a doutrina do Evangelho, não abraçaram, viraram as costas para o Evangelho. Os homens, observe isso, querido irmão, os homens e as mulheres deste capítulo 6, versículo 4 de Hebreus, eles foram iluminados, mas eles retrocederam, não é verdade? Mas os homens e as mulheres do capítulo 10, versículo de número 32, foram iluminados e permaneceram. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflição. Eles creram, eles permaneceram firmes, eles não voltaram para trás, eles suportaram a aflição por amor a Cristo Jesus. Foram iluminados e permaneceram. Aqueles foram iluminados no capítulo 6 e retrocederam, voltaram para trás. Mas como pode, pastor? Ambos foram iluminados. Paulo responde em Romanos capítulo 6, versículo de número 17. Romanos 6, capítulo 6, versículo 17. Observe, mas graças a Deus, Paulo louva a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Essa é a resposta. Ambos foram iluminados pela palavra de Deus, em Romanos capítulo 10, 32. Ambos foram iluminados. Observe o raciocínio de Paulo. Mas um deles, este grupo ali em Romanos, tendo sido iluminada a doutrina, receberam a doutrina de coração. E é sempre assim que alguém deve receber a palavra de Deus. Não somente intelectualmente, como estes do capítulo 6 de Hebreus, que receberam a doutrina em sua cabeça e o coração permaneceu no mundo. Em Romanos eles receberam, iluminados pela doutrina que foi pregada, de coração, misturaram fé. E assim como aqueles do capítulo 10, versículo 17 de Hebreus, não retrocederam. Queridos amigos, veja o versículo 4 a 6 novamente, deste capítulo 6 de Hebreus. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os põem a vitupério. E agora ele dá uma ilustração para mostrar isso. Observe a ilustração, versículo 7. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz, por um lado, erva proveitosa para aqueles por quem ela é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos, depois de cair a chuva nela, e abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Paulo não trata aqui de pessoas que eram salvas e perderam a salvação, mas pessoas que estavam sempre sob o som do Evangelho, frequentando a igreja, mas não abraçaram pela fé, na suposição de que caíssem, então realmente não poderiam ser salvos. Não, ele ilustra. Aqui está um terreno, um campo, e aqui outro do lado. A mesma chuva cai sobre ambos. Um terreno produz ervas, frutos, árvores, coisas aprazíveis para aquele que plantou, Deus. E o outro pedregulho, espinho, cardo, erva daninha, todo tipo de coisa. A mesma chuva. Aqui está um terreno, sob a palavra de Deus e o Espírito, água caindo sobre cada um de nós. Uns produzirão frutos para a vida eterna, outros mundanismo,
carnalidade, de volta ao mundo, permanecendo neste mundo. É isso que ele diz. Ele não fala sobre pessoas que eram salvas, perderam a salvação, viraram as costas, mas pessoas que estão no meio do povo de Deus, e os seus frutos mostram, debaixo da mesma palavra, do mesmo ensino, se uns abraçaram pela fé, sendo iluminados de coração e produziram frutos, e outros permaneceram com seus frutos da carne. Será que você já viu isso acontecer? Eu já vi muitas e muitas vezes, mesmo em minha própria família, pessoas, tios, parentes, amigos que cresceram levados à igreja desde bebê, crescendo sobre a mesma palavra, o mesmo evangelho daquela família, uns se arrependendo e abraçando pela fé a doutrina. Miserável homem que sou, o Salvador veio a este mundo por mim. Outros: eu não estou interessado nisso, o mundo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser isso. E logo os caminhos se dividem em um determinado momento. Não é que uns eram salvos, eram religiosos todos e perderam a salvação, não, mas os frutos aqui provam quem nasceu de novo. Esse texto fala sobre isso. E um texto que corrobora este ensino aqui de Hebreus é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado por pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Observe: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama, a pocilga. Queridos amigos, você nunca irá ouvir na palavra de Deus um crente ser comparado a um cão ou a um porco. Ele não está falando sobre crentes voltar para o lamaçal. Crentes na Bíblia é chamado, mesmo aqui em Pedro, 1 Pedro 5,2, de ovelha, rebanho. Mas aqui neste texto ele não está falando sobre crentes, sobre ovelha, rebanho. Ele está falando sobre cães e porcos. E você sabe em Apocalipse que os cães, muito menos os porcos, entrarão no reino de Deus. Pastor, não diz a Bíblia que os cães voltarão ao vômito, os porcos voltarão? Sim, os cães voltarão, mas a ovelha nunca. No momento que esse cão, que esse porco é transformado em ovelha, sua natureza é transformada, ele não pode se lambuzar na pocilga. E aqui está o ditado dado por Pedro para alguém que nunca teve a natureza de porco e de cão transformada em ovelha. Você pode dar banho, você pode lavar, você pode passar perfuminho, você pega aquele porquinho rosinha, bonitinho lá do desenho, lindinho, gordinho, fofinho, lava ele, põe na banheira, lava, talquinho e tudo mais, um lacinho na orelhinha, na cabeça, um shortinho, o que quer que for, solta ele direto para a pocilga, porque a natureza nunca mudou. Não é ovelha, querido amigo. Ele não está falando sobre pessoas que eram salvas e perderam a salvação voltando para o mundo, mas pessoas que nunca tiveram sua natureza transformada. Eles tinham conhecimento mental das doutrinas, mas não um arrependimento. Finalmente, depois de se associarem com o povo de Deus, com o crente por um tempo, com as ovelhas, eles voltaram ao mundanismo, de onde eles nunca tinham escapado em seus corações e desejavam muito aquelas bolotas desta vida. Um texto não fala sobre perda de salvação. Você percebe este ensino ao longo das cartas, o perigo da falsa profissão de fé. Paulo não está aqui ensinando, nem Pedro, o autor aos Hebreus, sobre verdadeiro crente que perde a salvação, mas sobre verdadeira e falsa conversão, comparando aqui. Se me correr para o nosso terceiro texto, Gálatas capítulo 5, abra comigo, versículo de número 3 e 4. Gálatas 5, versículo de 3 e 4. Eu estou lidando com textos que são utilizados pelos nossos oponentes, por aqueles que promovem a ideia da perda da salvação. Gálatas 5, de 3 a 4. Abra comigo a palavra de Deus. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados, cortados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Observe, da graça tendes caído. E o argumento que eles usam nesse texto é assim. Aqui está Paulo dizendo aos Gálatas que um crente pode perder a graça da salvação, já que salvação é pela graça.
E esse é mais um texto torcido e surrado por eles, que eles cortam do contexto e levantam. Aqui está meu texto, perda da salvação. É incrível, não é? Alguém se alegrar que pode perder sua salvação, está todo entusiasmado em promover isso. Mas esse é outro assunto. E o argumento é esse. Paulo escreve, queridos amigos, aqui a verdadeiros crentes. Mais uma vez, ele está fazendo a distinção entre crentes que permanecem, são de Cristo e não. Veja, crentes que foram ludibriados, ele está falando sobre isso aos Gálatas, pelo ensino dos judaizantes, aqueles homens que vieram de Jerusalém, dizendo aos discípulos, aos gentios, que eles precisavam de Cristo mais alguma coisa. Eles precisavam de Cristo mais circuncisão, liturgias, luas novas e tudo mais. E Paulo confronta aqueles líderes, admoesta os Gálatas, dizendo: se vocês retornarem àquele ensino, vocês caíram da graça. Isto é, vocês caíram do ensino que salvação é pela graça somente, sem cerimônias, sem obras da lei. Eles não caíram da salvação, mas caíram da posição firme que estavam antes na fé cristã, sobre o ensino da salvação pela graça. Eles retrocederam ao ensino antigo. Eles tinham progredido bastante na fé como crentes gentios, mas agora estavam de volta ao beabá da doutrina cristã. E a mesma repreensão dada aos Hebreus no capítulo 6, versículo de 1 a 2. Eu leio rapidamente. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, obras mortas e de fé em Deus, e doutrina dos batismos, imposição de mão, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Paulo está repreendendo os Gálatas, assim como em Hebreus. Vocês estão caindo do status, do conhecimento de que salvação é pela graça somente, pela fé em Jesus Cristo. Da graça decaístes, isto é, do ensino da graça, não da graça salvífica. Não da salvação em Jesus Cristo de maneira nenhuma. Voltar aos rudimentos da doutrina, que você não é salvo por circuncisão, que a salvação, a promessa do Evangelho foi dada a Abraão antes da circuncisão. Vocês estavam bem, salvos pela graça, na fé, correndo bem, e agora voltar à circuncisão, luas novas, voltaram ao beabá, deu passo atrás. Quem vos convenceu sobre isso? Ele passará toda a carta aos Gálatas, sobretudo o capítulo 3, falando sobre isso, e ele os repreende. Voltar aos rudimentos da doutrina, isso não se refere à perda da salvação, e Paulo irá argumentar sobre isso ao longo de sua carta, mas nosso tempo é curto para seguirmos. 1 Coríntios agora, capítulo 10, versículo de número 12, abra comigo nesse texto também. 1 Coríntios 10, 12, e aí vem a tesoura teológica daqueles que ensinam a perda da salvação. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Aqui está um versículo, não é? Claro, meus amigos, que ensina a perda da salvação. Aquele que está em pé, cuide que não caia, não perca a salvação. Bem, mas o contexto onde está esse versículo não lida com soteriologia. O contexto não está falando sobre salvação. Como você pode arrancar um versículo de um contexto que não fala sobre salvação? O contexto não é cair da salvação, mas é cair em tentação. O contexto é sobre tentação e não sobre a doutrina da salvação. Como nós sabemos, veja o versículo seguinte, 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Não é um texto sobre salvação, é um texto sobre cair em tentação. Ele diz: vocês foram salvos, meus irmãos coríntios, então cuide que não caia em pecado quando a tentação vier. O texto jamais pode ser usado para justificar a perda de salvação. O contexto não é cair da salvação, não existe tal contexto, é não cair na tentação e pecar. Mas se nós cairmos, porque nós iremos, bem, se nós cairmos, o Espírito dele diz em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça e nos preservar salvos pela perseverança, pelo arrependimento. Então isso é sobre não cair em tentação. O Senhor ora a respeito disso para os seus discípulos. Agora 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mais dois textos apenas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1.
E também houve entre o povo, observe com calma os termos, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, observe, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E negarão o Senhor que os resgatou. E o argumento é esse: tais pessoas foram resgatadas por Cristo, mas depois de negarem a Cristo, então perderam a salvação. E negarão o Senhor que os resgatou. Bem, o que Pedro está dizendo aqui àqueles crentes para quem ele escreve? O que ele está dizendo, ou informando aqueles crentes e advertindo eles, é a respeito da pretensão de certos falsos líderes de serem cristãos, de terem sido resgatados por Cristo, de que Cristo é o seu Salvador. Eles dizem: Cristo me salvou, eu sou um líder cristão agora. Mas Pedro diz que quando eles introduzem heresias na igreja, heresias que provavelmente negavam a Cristo, sua divindade, sua morte vicária, quando eles introduziam essas heresias, eles estão negando a Cristo por essas heresias que ensinam. Negam o próprio Senhor que eles declaram ter lhes redimido. Esses falsos líderes declaram serem cristãos, redimidos por Cristo, resgatados, mas suas muitas heresias contra Cristo mostram que eles são falsos e não verdadeiros. Pedro está advertindo os irmãos contra falsos mestres. Ele está dizendo: aquele que professa a si mesmo redimido por Cristo, mas o nega em ações, comportamento anticristão e palavras em ensino antibíblico, está negando o próprio Senhor, através de quem ele professa ter sido resgatado. Não são as pessoas aqui salvas, são pessoas que nunca nasceram de novo. Como nós sabemos? É só ler o texto calmamente. Observe, ele já subentende que não são salvos. E também houve entre o povo falsos profetas, observe agora, como entre vós haverá também falsos doutores. Não são verdadeiros cristãos, não são verdadeiros mestres. O que esses não salvos farão? Eles introduzirão heresias de perdição, negando o Senhor que eles professam ter lhes resgatado. Pedro já disse que eles são falsos cristãos. Ele não está dizendo que um crente, depois de professar ser resgatado por Cristo, o nega e perde a salvação. Não, ele está dizendo logo no início, são falsos líderes. E esses falsos crentes introduzirão doutrinas erradas sobre Cristo, negando pelo ensino aqueles que ele professa ter sido resgatado. Esse é o argumento do texto. Pedro está falando sobre isso, mais uma vez, desmascarando falsos cristãos pelas suas obras e frutos, expondo suas contradições e heresias, e contrastando eles com verdadeiros crentes. O ensino o tempo todo, meus amigos, em todos esses textos, não é crente perdendo salvação, é falsos crentes e verdadeiros crentes. Deixa-me correr para Ezequiel 18, é uma das balas de pratas desses que defendem a perda da salvação. Ezequiel 18, 24 a 26. É um texto um tanto complexo, isolado por eles. Eu vou comentar bem brevemente pelo nosso tempo por cima. No versículo 1 ao versículo de número 14, Ezequiel capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 14, Deus começa a lidar com um dizer de Israel que dizia assim: os pais comeram uvas verdes, os filhos nasceram com dentes embotados. Em outra palavra, os pais pecaram e nós, nossa geração, somos responsáveis, recebemos o castigo de Deus. E o Senhor começa a dizer: não digam isso, porque aquele que pecar morrerá. Se fulano de tal, um homem, pecar e fizer isso, quebrar a lei de Deus, ele trará sobre si morte, condenação, porque a lei determina a morte para adultério, etc, etc, etc. Mas se seu filho se apartar o pé desses caminhos de seu pai, fazer aquilo que é certo e justo, ele será abençoado. Deus responde isso. Então, no versículo de número 24 e 26, ele diz o seguinte: 23, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos, mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as justiças que tiver feito este justo, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, ele morrerá.
Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó Israel, casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito. Não são os vossos caminhos tortuosos, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, morrerá por ela, na iniquidade que cometeu, morrerá. Deus não imputará sobre alguém o pecado de seu pai. Eles diziam, nós somos judeus, somos descendência de Abraão, não importa nossos pecados, temos pedigree de Abraão, estamos garantidos, blindados, somos justos, não como os gentios, nós não somos pecadores, gentios, a gente, somos descendência de Abraão. Sim, eles eram justos em termos de cumprir a lei de Deus como nação, e eles diziam isso, somos justos. Aí vem Deus e diz, sim, vocês são justos, mas se cometerem iniquidades, morrerão nela. Isso sobre a maneira de Deus lidar com Israel, e não sobre um justificado pela fé salvo, perder a sua salvação. A nação justa de Deus, cometa pecado, será punida. Qual é a resposta de João Batista aos judeus em seu tempo que tinha uma mentalidade como essa? Nós somos descendência de Abraão. Deus pode trazer das pedras descendentes de Abraão. Produzam obras de justiça que mostrem a fé de Abraão. Vocês não são descendências de Abraão. E morrerão nos seus pecados, porque não creem no Salvador. E o versículo 30 ele diz, portanto eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidade, não vos servirá de tropeço então. Dentro da nação justa de Israel havia muitos injustos. Assim, o argumento é que ser de Israel não é a licença para a injustiça. Se o israelita que se considerava exteriormente justo, não gentio, cometer iniquidade, morrerá. Morrerá porque a lei determina que aquele que faz estas coisas, que é declarado aqui, morra. Isso não é sobre salvação, queridos amigos. Não é sobre a doutrina da expiação de pecados. É um texto de advertência contra a hipocrisia. No Novo Testamento nós observamos a mesma coisa, em Colossenses, não precisa abrir, eu leio, capítulo 3, versículo de número 25, o Senhor diz assim, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. O contexto é trabalho, trabalhar bem, não causar agravo. Você se diz um cristão, Paulo diz, eu não sei se você é, estou escrevendo a vocês como crentes, mas no local de trabalho, você faz agravo contra um irmão ou contra outra pessoa, quem fizer o agravo, receberá o agravo que fizer, porque não há acepção de pessoas. Isso é sobre vida de justiça, e não sobre perda de salvação. Você não pode dizer, eu estou blindado porque eu sou um crente, que o que é que eu faço? Deus vai me perdoar. Não, você receberá o agravo. Aquele texto de Ezequiel não é sobre perda de salvação, não é sobre um verdadeiro discípulo crente perdendo a salvação, mas mais uma vez, a diferença entre justos, crentes e falsos crentes. Se você pega uma tesoura interpretativa e recorta um versículo de seu contexto, você pode fazer o versículo falar tudo o que você deseja que ele fale, pois você não tem mais um contexto, não é? Você interpreta aquele versículo isolado, está dizendo isso aqui, você inverte, torce, muda, e você cria o contexto, a doutrina que você quiser, e cola esse versículo ali para justificar. Essa é a ideia daqueles que defendem a perda da salvação. Eles têm uma ideia de que o crente perde a salvação, vão recortando o versículo e colando ali para tentar justificar, fora de contexto, o que eles creem. Texto fora de contexto é sempre um pretexto. Queridos, mais um último texto, devido ao tempo, Apocalipse capítulo 2, de 2 a 5. Apocalipse 2, de 2 a 5. Ele diz assim, conheço as tuas obras, é uma carta dirigida a uma igreja, teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso, e sofrestes, tem paciência, e trabalhaste pelo seu nome, e não te cansaste. Agora veja, tenho porém contra ti, igreja, que deixaste o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Caíste, não da graça, mas da posição fiel em que se encontravam. Castiçal é uma representação do status verdadeiro daquele grupo de pessoas como igreja.
e também da influência do Espírito. Se vocês continuarem permitindo o mundanismo entrar dentro da igreja, eu removerei o castiçal, o status de igreja, o Espírito não irá operar, e a luz irá se apagar, e não vai haver mais conversão nessa igreja, amor entre irmãos, domínio próprio, evangelismo. Vocês vão ficar aí juntos, né? Mantidos pelos lanches, passeios, entretenimento, vão ficar juntos aí. Mas não vai haver a bênção do Espírito. Volte, lembre-se de onde vocês começaram a desobedecer. É uma carta dirigida não a um crente, perda de salvação, mas a uma igreja. E essa é a ideia aqui. Assim, cada passagem deve ser observada, querido amigo. Há vários outros versículos tirados do contexto, nosso tempo não permite, mas esses são os mais repetidos, mais torturados. E assim, cada versículo, que em uma primeira olhada isolada do seu contexto parece ensinar uma salvação condicional que pode ser perdida, você logo percebe que debaixo de uma inspeção mais próxima e do contexto ele não ensina tal coisa. A palavra de Deus é cristalina nesse assunto. Volto a mencionar: a boa obra que Cristo iniciou em nós, Ele aperfeiçoará. Deus irá preservar os seus salvos e guardá-los para si mesmo. Agora deixe-me virar os canhões contra eles. Alguns argumentos contra os falsos argumentos. Aqueles que ensinam a perda de salvação, com frequência, eles evitam, não é, lidar com os detalhes dos versículos. Eles evitam lidar com as consequências bíblicas e lógica daquilo que eles defendem. Perda de salvação, eles evitam, eles correm disso. Além dos textos isolados que eles usam, que não se mantêm debaixo de inspeção, o argumento da perda de salvação levantam sérias questões que eles se esquivam de responder, ou ao tentar responder eles se embaralham e acabam atacando outras doutrinas vitais. Você já observou isso? Bem, eu quero perguntar então para eles, como eles responderiam a seguinte pergunta? Atente para isso, nós podemos usar esses argumentos bíblicos. Qual é o pecado que causa a perda da salvação? Qual é o pecado? Um roubo? Um assassinato? Uma mentira? 10 mentiras? 50 mentiras? Qual é o pecado? Na verdade, não há nenhuma resposta uniforme a essa pergunta. Qual é o pecado que leva à perda de salvação? Porque esse ensino sobre perda de salvação, ele não existe na Bíblia. Veja, meus irmãos, há uma doutrina da salvação na Bíblia claramente formulada por versículos, textos, declarações, exemplos. Não é? Mas não há uma doutrina da perda da salvação por declarações, versículos, exemplos formuladas. Você não encontra isso. Isso indica a fundação errônea daqueles que ensinam que um verdadeiro, genuíno crente pode deixar de ser salvo. Na Bíblia você tem uma doutrina construída sobre a salvação. Deus abre os olhos, ordos solutos, o Espírito trabalha, arrependimento, fé, alegria, adoção, justificação, etc, etc, glorificação, etc. Construída, perfeita, bela, gloriosa, salvação. Mas você não encontra uma doutrina da desconstrução da salvação. O pecado é isso, pede dessa maneira, você volta a ser cego assim, sente assim, nada do tipo. Versículos isolados, fora de contexto. Essa é a primeira pergunta a ser levantada. Qual é o pecado? Segundo, pergunta que nós levantamos: como o indivíduo percebe, reconhece que a partir de um determinado instante ele não é mais salvo? Que ele não mais está vivo? Que novamente ele está cego, morto em delitos e pecados? A partir de que instante, em que momento ele sabe disso? Que perdeu a salvação. Que perder a salvação é isso, é voltar a ser cego, morto. Se ele morre, novamente, como ele terá consciência de que ele morreu, se ele está morto? Como ele terá a sensibilidade da insensibilidade? Em que momento ele sabe, agora estou morto, agora estou perdido, agora estou em delitos e pecados, agora o inferno está ali para mim? Em que momento ele sabe isso? Que o Senhor deixou de habitar nele, que o Espírito saiu dele, partiu dele? Não há resposta para essa pergunta por parte daqueles que defendem a perda da salvação. Versículos isolados. Olha, esse versículo diz perda de salvação. Em que momento a pessoa sabe, conhece? Terceiro, em que lugar da Bíblia há um único exemplo de alguém, uma pessoa, não suposição, mas um exemplo de uma pessoa que perdeu a sua salvação? Em outras palavras, onde está a doutrina, a teologia da perda da salvação? Na Bíblia.
Em que lugar na Bíblia existe um exemplo de alguém que perdeu salvação? Não há um caso sequer em toda a Bíblia. Alguns sugerem o homem incestuoso e imoral de 1 Coríntios 5, mas a Escritura não indica perda de salvação. Ele foi disciplinado, não é retirado da igreja por um tempo, lançado a Satanás, assim por dizer, para o mundo onde Satanás impera, fora da comunhão, fora da membresia, e uma vez arrependido, restaurado. Não se supõe perda de salvação aqui, mas disciplina e arrependimento. Alguns falam sobre Saul no Antigo Testamento e Judas no Novo, mas queridos amigos, isso é a ABC da Bíblia. Saul no Antigo Testamento é um exemplo clássico de alguém em Israel, no meio do povo de Deus, que nunca nasceu de novo, desobediente, sem o Espírito, maligno. E Judas é o exemplo clássico no Novo Testamento de alguém que nunca nasceu de novo. Há profecias no Antigo Testamento mostrando isso. Não há um exemplo, não é que eram salvos, que estavam no meio do povo de Deus, chegaram a fazer aquelas grandiosas coisas como expulsar demônios, mas não encontrou um lugar de arrependimento antes e se entregou à morte daquela maneira. Exemplos clássicos de pessoas não arrependidas, que não abraçaram a fé. Bem, 3 perguntas importantes a serem respondidas, não é que você não encontra a resposta. O que ensina a Bíblia, queridos irmãos? Que ensina a palavra de Deus? A Bíblia ensina a perseverança, a preservação dos santos, a soberania de Deus na salvação, que é Ele quem inicia, que desperta o morto, que planta a semente inicial de regeneração, que faz ela brotar para o arrependimento e a fé em Jesus, que dá a vida eterna, que dá o perdão, que sela. Essa é a doutrina, a teologia, o ensino da palavra de Deus. É uma obra iniciada por Deus, uma obra continuada por Ele. Primeiro, a Bíblia ensina que uma pessoa realmente salva pode saber que está salva. Nós lemos em 1 João, não é? 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi para que saibais, e uma cesta cheia de frutos de salvação. E há outras verdades que acompanham também a certeza de salvação. Primeiro, a Bíblia nos diz que porque somos salvos, somos filhos de Deus, 1 João 5,19. Estamos em Cristo, 1 João 2, 5 a 6. Que o Espírito está em nós, 1 Coríntios 3, 16. Que já passamos da morte para a vida, 1 João 3, 14. Que seremos ressuscitados com Cristo, 2 Coríntios 4, 14. Que iremos para o céu, 2 Coríntios 5, 1. Que verdades, não é? Que declarações. Se é verdade que não podemos ter certeza de nossa salvação, como nós então podemos ter certeza e saber de todas estas coisas que eu mencionei, que dependem da salvação? Você entendeu o raciocínio? Se nós somos salvos, nos é dito que somos filhos de Deus, estamos em Cristo, o Espírito está em nós, passamos da morte para a vida, seremos ressuscitados, iremos para o céu. Se eu não posso ter certeza e saber da minha plena salvação, como então posso saber que estas outras coisas que dependem da salvação são verdadeiras? Segundo, o salvo será preservado até o fim. Essa é uma doutrina, a doutrina da perseverança, preservação dos santos. Abram apenas um texto, 1 Pedro 1,5. Que mediante a fé, irmãos, estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último dia. Que versículo maravilhoso! Vocês foram salvos e agora estão preservados para a salvação final, porque salvação na Bíblia é presente, passado, presente e futuro. Eu vim a Cristo, passado, fui salvo, presente, preservado, glória eterna. Salvação futura, preservado, me salvou, me preservará até o final. Como pode ser salvação se um dia eu sou salvo e no meio do caminho eu me perco? Se o bom pastor me salvou e depois me joga fora? Salvação quer dizer segurança até o final, completude, é o todo. Salvação, guardado, segurança. Todos aqueles que Deus chamou para a salvação recebem a adição, o perdão dos seus pecados, o dom da fé, o dom da perseverança que os capacita a continuar e assim serem preservados até o fim. O mesmo Deus que justifica o crente está operando em suas vidas pelo Espírito para preservá-los. Filipenses 2,13, a boa obra que Deus começou em vós, Filipenses, Ele aperfeiçoará até o final. Essa é a verdade, essa é a doutrina da palavra de Deus. Salvação é pela graça, a continuação nela é pela graça também. É pela graça que eu sou preservado, não pelo meu esforço, assim por dizer. Salvo sem méritos, como posso perder minha salvação pelos meus deméritos? O Senhor me ajudará a me arrepender.
e me trará de volta, e me disciplinará se for necessário, mas Ele me fará perseverar. É assim que Ele preserva os seus salvos, dando-lhes a graça de perseverarem em arrependimento e fé até passarem a linha final. Essa é a aliança, meus irmãos. A salvação é pela graça. A aliança da graça garante isso. A aliança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não entre Deus e o homem. A aliança da graça não é Deus e o homem. O homem já quebrou, não garantiria. A aliança da graça eterna é Pai, Filho e Espírito Santo em um consórcio eterno, dizendo: eu salvarei esses eleitos. O Pai envia o Filho é enviado do Pai, e o Filho cumpre todas as coisas e envia o Espírito, que garante a nossa salvação até o final. Essa é a doutrina maravilhosa. Isso aquece o teu coração nessa manhã. Isso lhe traz entusiasmo, isso lhe traz alegria, certeza para o dia de amanhã, para a tarde de amanhã, semana que vem. Certeza, mudem os governos, mude o mundo, a guerra exploda, seguros em Cristo Jesus, guardados por Ele, queridos amigos. Há tantos textos, não é? João capítulo 5, veja comigo, versículo de número 24, nós precisamos correr agora. João 5, 24, abre rapidamente comigo. Palavras do Senhor: na verdade digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sabe o que ele está dizendo? Ele está traçando uma estrada de uma mão única. Não há regresso na salvação, nunca serão condenados. Como alguém pode afirmar ter a vida eterna, se essa vida pode ser perdida a qualquer momento? É uma vida eterna. O objetivo dessas palavras do Senhor, não entrar em condenação, é transferir conforto, transferir segurança, transferir alegria. Mas como pode alguém tirar o conforto dessas palavras? Se a todo momento ele está pensando: pequei, estou perdido. Se no último milésimo de segundo antes da minha morte eu pecar, eu entro perdido na eternidade. Que segurança, que paz, que alegria é essa? Temer a perda de sua salvação e novamente morrer e ser condenado. João 10 agora, versículo de 27 a 28, palavras tão belas, tão maravilhosas do Senhor Jesus Cristo em João 10, 27 e 28. Disse-lhes ele, versículo 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Que palavras tão encorajadoras. Alguns tentam reduzir a clareza e a certeza da segurança desse verso, dizendo: que embora nenhuma outra pessoa possa me tomar a salvação, o próprio salvo pode apagar seu nome do livro da vida. Ninguém pode, querido amigo, ninguém pode. Nós não vemos essas palavras no versículo: a não ser que eu mesmo me separe de Cristo. O versículo diz ninguém. E se você se considera alguém, você está incluído na lista dos ninguéms. Ninguém, nem mesmo você. Ele nos preservará até o final. O versículo diz nenhum homem, nenhuma pessoa. Sabe como é a maneira que eles querem ler este versículo para você e para mim? Este versículo de número 28, onde o Senhor Jesus Cristo diz essas palavras tão belas, do capítulo 10, versículo 28. O Senhor Jesus Cristo diz assim: e dou-lhes a vida eterna, não é? Ouça essas palavras tremendas. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eles querem ler esse versículo assim: e dou-lhes a vida provisória, e talvez não hão de perecer, e ninguém, a não ser eles mesmos, arrebatará da minha mão. Não. E dou-lhes a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que declarações do Salvador, quão profunda, quão maravilhosa, quão acalentadora. E o objetivo dessa afirmação de Cristo é estabelecer a doutrina da segurança do salvo. É por isso que ele usa afirmações contundentes, claras: eu as conheço, me seguem, dou-lhes, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará. Declarações poderosas e contundentes, segurança de salvação. Efésios 4, versículo de número 30, mais um texto, correndo para o final. Efésios 4, 30, essas palavras: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A imagem é do rei com seu anel, selando a sua propriedade real, pertence a ele. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, palavras também tão belas e poderosas.
Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Deus prometeu iniciar a salvação e preservar a crente até o final, até o dia de Cristo. Salvação passada, presente e futuro. Paulo dirá em Filipenses 2,13 que Deus, que cumpre em vós tanto o querer quanto o efetuar da salvação, é dele, é por ele, será garantido por ele. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12. Se sofrermos também com ele, 2 Timóteo 12, 1,12 na verdade, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro aqui é a alma, a minha alma, aquilo que eu tenho de precioso, até aquele dia. Ele preservará a minha alma que Ele salvou, até aquele dia, até o final. Nós temos crido em um Deus todo-poderoso. João 6,39, a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum dos que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Romanos 11,29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis, sem volta atrás, por parte de Deus e também do crente. Romanos 8, 38 a 39, 1 Coríntios 10, 13, o crente ele pode cair em tentação, sim, mas o Senhor não deixará tentar acima do que ele pode suportar, ao ponto de voltar a ser um escravo do pecado, mas dará o escape, que saia dela e prossiga em frente, referente à sua salvação. João 13, de 4 a 1. Quantos textos! Enfim, queridos amigos, essa é a doutrina bíblica da preservação ou perseverança dos santos. É o desenvolvimento lógico da doutrina da soberania de Deus na salvação. Uma compreensão clara sobre a verdadeira natureza da salvação é a base para entender a doutrina da preservação dos salvos. A Bíblia ensina com toda clareza que no momento em que uma pessoa genuinamente se arrepende de seus pecados para com Deus, observe isso, e coloca a sua fé no Salvador para a vida eterna, ela é convertida de seus maus caminhos, Atos 3,19, ela é reconciliada com Deus, 2 Coríntios 5,19, ela é santificada, separada para Deus, 1 Coríntios 1,2, lhe é dada nova vida, 1 Pedro 1,23, ela é redimida, comprada do mercado de escravo do pecado, 1 Pedro 1,18, ela é adotada, unida à família de Cristo Jesus, Romanos 8,15, ela é justificada, declarada justa por Deus, se torna um herdeiro de Deus, através de Cristo, Gálatas 4,7, Romanos 3,28, e ela é selada por Deus, 2 Coríntios 1,21, isto é, ela é abençoada na conversão com todas as bênçãos espirituais, Efésios 1,3, todas estas coisas acontecem com o salvo. Na salvação, você recebe um pacote com tudo isso, que te garante que você foi salvo e será preservado. Agora pense por um instante final. Se um crente pode perder a sua salvação, e a salvação inclui todo este pacote de bênçãos, Deus está revertendo todas as ações da salvação em milhares e milhares de pessoas diariamente. Se uma pessoa, meu irmão, isso é sério, pode perder a sua salvação, Deus está diariamente revertendo tudo aquilo que Ele construiu. Ele está apagando os seus nomes do livro da vida. Cada uma das três pessoas da Trindade, porque foi a Trindade Santa de Deus que se envolveu na salvação de um pecador, cada uma delas, eu falo isso com grande reverência, está como que pegando uma borracha, apagando o nome desta pessoa. Deus está desconvertendo pessoas. Deus está tirando o espírito dele de pessoas. Deus está desredimindo, dando elas de volta a Satanás, está aqui de volta para o mercado do pecado, para ser um objeto do homem valente. Deus está batendo de novo o martelo e dizendo não justas. De fato, Deus estaria cegando elas novamente, matando elas novamente e desfazendo tudo. Isso é perda de salvação, porque salvação envolve tudo isso. Que loucura, que doutrina estranha a palavra de Deus. Como pode um crente em sua razão afirmar tais coisas tão nocivas? Alguém ao dizer isso está assinando a declaração de profunda ignorância sobre as doutrinas da fé. Não somente Deus estaria realizando uma obra de salvação neste mundo, mas também estaria desrealizando a salvação de milhões de pessoas, construindo, desmoronando, construindo ele próprio, desconstruindo, porque só ele pode matar e dar vida, então só ele pode salvar e tirar a salvação, expandindo o seu reino, reduzindo o seu reino novamente.
Mas isso equivale ao ensino da perda de salvação. Isso é um absurdo, isso é um embuste teológico criado na mente de Satanás para roubar a alegria de salvação do povo de Deus, para desarmá-lo, para torná-lo fraco, inoperante, seguir pela vida como um derrotado. Como eu posso oferecer a alguém uma salvação que eu não tenho certeza que eu vou ter até o final? E muitos crentes seguindo os argumentos do diabo, para encher igrejas de não salvos, imaginando que estão no mundo, mas são crentes carnais quando nunca nasceram de novo. Uma salvação sem garantia de salvação é salvação nenhuma. Alguns afirmam: se por acaso a possibilidade de perda de salvação não existe, pastor, porque então a Bíblia está repleta de exortações para a vigilância, para o arrependimento, para a perseverança, para uma vida de santificação. Porque também há advertências sérias, tais como Romanos 1,12, para aqueles que não perseverarem, para orar e para vigiar. Muito simples. Cristo mesmo orou fervorosamente, com frequência ao Pai, não foi? Por acaso era incerto o futuro de Cristo? Orar pedindo auxílio é um comando, é algo sensato para um crente fazer. Nós vivemos em um mundo pecaminoso, com um corpo com a reminiscência do pecado. Nós não queremos desonrar o nosso testemunho, sermos guiados pelo nosso próprio entendimento. Se nós nos tornamos negligentes, o Senhor nos disciplinará, perderemos bênçãos, instrumentalidade. A aliança da graça garante a nossa perseverança, e essa perseverança, essa preservação acontece em que Deus nos faz preservar, e essa perseverança em parte envolve essas advertências, e os eleitos ouvirão e se submeterão a elas. Não são somente advertências, eles erram, mas também há grandes promessas para permanecermos no Senhor firmes. Percebe? Nós precisamos delas. A fé que é dada a uma pessoa para olhar para Cristo é exercitada nela para uma salvação completa. Numerosas pessoas que acham que o Senhor Jesus Cristo pode lhes perdoar os pecados, muitas pessoas que creem que Cristo pode lhes perdoar os pecados, parecem não confiar no mesmo Cristo para a sua segurança e preservação futura. Confiam em Cristo quanto aos pecados passados, mas não quanto aos pecados futuros. Querido amigo, você não pode dividir a obra de Cristo dessa maneira. Ou Ele levou todos os meus pecados embora, passado, presente e futuro, ou não levou nenhum. Por quê? Porque o crente irá pecar um dia, não é? Ele irá pecar após a salvação. E se ele pecar e Cristo só levou meus pecados passados, quem pagará pelos meus pecados futuros? Cristo não pode ser crucificado novamente toda vez que eu peco, uma vez por todas, passado, presente e futuro. Ah, pastor, então isso aí vive à vontade, pequemos. Não, amigo, Romanos 5, como pois permaneceremos em pecado, uma vez justificados? De maneira alguma. Ouça essas palavras de Atos capítulo 13, versículo de número 39, eu concluo aqui, Atos capítulo 13, versículo tão belo, palavras tão belas, tão maravilhosas, tão confortantes, mas por Ele, por Jesus, todo aquele que nele crê, é justificado de todas as coisas. Justificados. A aliança da graça garantirá nossa salvação final. O amor de Deus nos preservará, tendo-nos amado, tendo-nos escolhido sem nada em nós. Esse amor, querido amigo, precisará morrer para nós perdermos a salvação. Deus terá que morrer para que seus eleitos percam a salvação, para que os justificados pereçam. Nós estamos no amor de Deus e permanecemos no amor de Deus. Se uma só alma pode perder a salvação, então nós teríamos dúvida de que Deus tem poder completo para garantir e executar o que Ele prometeu. Sua glória poderia ser questionada, não é? E a sua sabedoria incompleta, porque Ele não previu lá na frente. O poder de Deus nos guardará.
As promessas de Deus são seguras, a aliança eterna nos garantirá e a fidelidade de Deus nos guardará seguro. E é isso que ele diz no Salmo 89:3. Assim, regozije-se, irmãos, regozije, levante a cabeça, olhe para o Senhor, leve essa salvação gloriosa e poderosa. Nada contra nós, nem a morte, nem a vida, nem o diabo com suas ameaças, nem provocações, nem enfermidades, nem a morte pela espada, por bala, nem campos de concentração, de trabalho forçado, nada pode roubar a nossa salvação. Firme essa verdade em teu coração, anote ela a cada dia, pense sobre ela, dê crédito à palavra de Deus, dê glória a Deus que nos salvou. Ele disse, ele tem cumprido, ele nos guardará até o final. O valor do sacrifício de Cristo Jesus jamais perderá a sua eficácia diante do trono de Cristo. Aquelas marcas dos seus cravos em suas mãos, pés, em seus lados, que representam o seu amor, que representa a sua obra, jamais perderão o seu efeito e a sua eficácia diante do trono da graça de Deus, conforme ele intercede por nós. Como ele intercede por nós? Pela sua própria presença, da sua obra diante do Pai por nós. Estamos seguros, guardados por Deus. Quem somos nós? Pobres de nós, pequenos nós. Ele nos amou, Ele nos preservará apesar de nós mesmos. Sim, os verdadeiros crentes serão preservados e perseverarão. Não é difícil entender isso quando nós lembramos que o Deus triuno está totalmente empregado, empenhado na tarefa de preservar os seus filhos e filhas. Essa é a doutrina da preservação, da perseverança dos santos. Ouça essas palavras do Senhor Jesus Cristo e entesoure elas em teu coração, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Vamos orar juntos. Ó Senhor eterno e glorioso Deus, nós nos maravilhamos de uma salvação tão grande, tão gloriosa, determinada na eternidade passada, na glória eterna, na luz invisível aos olhos humanos. Ali o Senhor determinou amar e colocar o teu amor sobre pessoas como nós. Maravilhoso Senhor, nossa mente não pode compreender estas coisas e temos grande dificuldade em entender a tua paciência conosco. Quão maravilhoso é saber que o Senhor nos achou um dia em nosso pecado e nos chamou com voz terna e graciosa. Enviou o teu Espírito a nós, não por nós, mas por causa do teu muito amor. E nisto está o amor, que o Senhor nos amou e nos deu a vida eterna. Ajuda-nos, pois, a viver o restante desta jornada deste lado do céu, como homens e mulheres crentes em Jesus Cristo, alegres, seguros, regozijando sempre, com a cabeça erguida para o céu e o retorno do Salvador, com os joelhos aos teus pés, em tua presença, com louvor e gratidão a ti, que nos amou e entregou o teu Filho por nós. Bendita salvação, gloriosa salvação. Senhor, nós te amamos e te agradecemos por estas coisas e esperamos aquele dia quando entraremos para sempre em tua presença e o nosso louvor será perfeito ao Deus eterno, invisível, imortal, mas real, ao nosso Senhor que nos amou e nos salvou. Nós te bendizemos deste lugar e te adoramos em nossos corações e entregamos as nossas vidas a ti, para te amar e para vivermos para ti, de agora e para sempre. É o que te rogamos. Toma-nos em tuas mãos e cumpre, Senhor, estas coisas em nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo Salvador e para o teu louvor. Amém. Amém.